Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Não se esqueça da Loja Assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Olha o cabelo de Grinch aqui. Vamos então ao primeiro relato de hoje, que é este: licantropia, uma ilusão psiquiátrica de se transformar em animal? Vamos ver. Olá, Ana, Matheus e assombrados. Sou eu novamente, o fulano, não sei, do relato Ecos do Abismo, o contato do medo. Eu gostaria de ter mais tempo para escrever relatos, mas a minha rotina é complicada. Dessa vez não vou compartilhar num devaneio meu, mas sim uma história contada por minha mãe. Não vou compartilhar um devaneio meu, mas sim uma história contada pela minha mãe. Ao contrário de mim, ela tem uma religiosidade muito forte. Nasceu em um lar espírita e permanece fiel à doutrina de Allan Kardec, estudando-a mais e mais a cada dia. Certa vez conversávamos sobre lobisomens, algo que eu acho difícil de compreender e aceitar. Afinal, uma mudança física que ocorre por algumas horas e depois retorna ao estado normal não é possível. Claro, longe de defender o fixismo. É isso? O que é fixismo? Não sei o que é. Uma teoria popular do século. Peraí. É assim que fala mesmo? Uma teoria popular do século XVIII. Fixismo? É assim que fala? Não sei, eu não conheço, gente. Porém, acredito que todos os seres vivos são mutáveis, mas de forma lenta e gradual, claro. O lobisomem desafia essa lógica, com certeza. A minha mãe também tem dificuldade em aceitar essa ideia e me contou 2 acontecimentos em sua vida que justificam sua opinião. O primeiro acontecimento: o meu avô morava em uma fazenda e costumava organizar reuniões espíritas em sua casa. Na época, minha mãe tinha cerca de 12 anos. Uma noite, após uma dessas reuniões, a família estava arrumando o salão de madeira da casa, quando meu avô sentiu uma presença. Talvez um mensageiro, avisando que logo eles receberiam uma visita de um irmão necessitado de socorro. Meu avô assentiu e todos terminaram de arrumar o salão e foram se deitar. Minha mãe, que hoje também possui uma mediunidade desenvolvida, disse que muitas vezes os médiuns recebem avisos para se manterem em oração, mas que os eventos podem ocorrer semanas, meses, até anos depois. Ou talvez nem aconteçam. Naquela noite, porém, algo começou a acontecer. Tarde da noite, ouviram passos pesados ao redor da casa. Era uma casa de madeira, com varanda ao redor de toda a estrutura. Minha mãe diz que foi aterrador. Os cachorros latiam sem parar, mas não se aproximavam da casa, enquanto algo rosnava e batia nas paredes com força. Meu avô reuniu todos em um quarto e começou a rezar. Depois de um tempo, a correria e os rosnados cessaram, mas o barulho se moveu para a porta da frente. Aquela coisa tentava entrar, raspando freneticamente, lançando-se contra a madeira e até cavando o espaço entre a porta e o assoalho. Meu avô entendeu que aquela coisa, era o irmão que precisava de ajuda. Ele pediu para minha avó ficar com as crianças em oração e saiu para prestar socorro. Ele saiu para prestar socorro e em uma fração de segundo tudo ficou em silêncio. Minha mãe conta que meu avô só retornou ao amanhecer, dizendo apenas que tudo estava bem e que precisava descansar. No entanto, a porta ficou toda marcada com arranhões e sangue seco. Mas eram arranhões humanos, nada que se parecesse com marcas de um animal ou qualquer outra besta. Para alguns, aquilo poderia ser interpretado como um lobisomem, mas para minha mãe, era uma pessoa em profundo sofrimento,
talvez com um distúrbio psiquiátrico, além de ser impossível uma transformação física, né, como os relatos de lobisomem descrevem. A criatura das lendas teria força o suficiente para invadir a casa, né? Além de ser impossível a transformação, aquela criatura teria força suficiente para invadir se quisesse, né? Então, por que ela não entrou? É o que eu sempre me pergunto nas aparições de lobisomem. Se ele é um ser daquele jeito, daquele tamanho, por que ele não ataca? Por que ele né? Não entra de fato nas casas, não corre o suficiente. Não... É lógico, tem alguns relatos que ele faz sim, que ele corre, que, né, tem até uns relatos de ataques mais violentos, mas são muito raros em comparação a todos aqueles onde ele não entra, ele não ataca, ele não corre o suficiente, vamos dizer assim. Embora a aparência seja assustadora e enorme e tudo mais. Segundo caso, esse aconteceu na casa dos meus pais, numa residência no interior de São Paulo. Da mesa da cozinha era possível ver o quintal e uma grande árvore que ficava lá. Era noite e a minha mãe estava sozinha em casa, sentada, lendo, quando de repente foi tomada por um desespero e uma tristeza avassaladora. Ao olhar para o quintal, viu, sob a árvore, um espírito animalizado. Ele era enorme, peludo, com traços caninos. A entidade estava tão materializada e deformada que parecia presa ao plano fixo. Presa ao plano físico. Como uma criatura real. A figura caminhou lentamente do quintal escuro até a porta da cozinha e parou ali, observando a minha mãe. Seus olhos, lacrimejantes e brilhantes, transmitiam um sofrimento profundo. Minha mãe sentiu um pouco de medo, sim, mas sabia que nada aconteceria com ela, pois a entidade apenas buscava ajuda. E minha mãe, com calma, ofereceu o socorro que pôde. Após longas orações, vieram buscá-la. E o espírito foi encaminhado para um lugar de paz e tratamento. Para minha mãe, esse é o único tipo de lobisomem possível. Uma alma desencarnada, presa em uma vibração tão baixa que assume traços primitivos e selvagens. Não alguém que, à luz da lua cheia, foge para a floresta para se transformar fisicamente em um homem, um lobo, né? E talvez, se eu pudesse acreditar, seria em algo assim, perdido entre os traços primitivos do espírito e o sofrimento. Então, Ana, Mateus e Assombrados, no que vocês acreditam? Um beijo pra você, obrigada. E eu sou mais inclinada a acreditar nisso mesmo. As aparições ocorrem, né? Não é mentira desse pessoal que diz que viu um lobisomem. Mas o que seria de fato lobisomem? Então, um espírito, eu acho que tem mais de uma possibilidade, né? Para mim, realmente, é muito difícil acreditar na transformação física que é contada em filmes, né? Embora tenha relatos aqui também de pessoas que relatam ver a transformação acontecendo e tudo mais, eu não sei se isso pode ocorrer, tipo, na mente da pessoa que tá junto com a outra, né? Então ela vê isso acontecendo, mas isso de fato não tá acontecendo. A pessoa é induzida a ver isso de alguma forma na cabeça dela. Assim como acontecem aqueles casos, né, que a gente sempre ocorrem aqui nos relatos. Nossa, escutei aquela bagunça na cozinha, era prato e talher caindo para todo canto. Aí no segundo seguinte que a pessoa entra na cozinha, tá tudo no lugar. Então, peraí, não foi uma bagunça física que aconteceu. Não derrubaram os pratos, não quebraram os pratos, derrubaram as panelas. Mas a pessoa ouviu tudo. Mas então foi aqui. Então, se eles podem colocar alguma situação que aconteça só aqui, não no físico, ou em outra dimensão, eu não sei, por que não também com esse lance do lobisomem, de você ver a transformação, sendo que a transformação não está ocorrendo aqui no físico de verdade, né? Esse negócio também de um espírito
muito sofredor, ou com uma vibração muito baixa, ou que foi muito ruim, sei lá, e vir com esses traços animalescos também, aí as pessoas vão ver e vão achar que é o lobisomem. Mas talvez ele esteja ali mesmo precisando mais de ajuda do que queira atacar. Por isso, às vezes, que tantos não atacam. Porque ele não quer atacar, ele quer ajuda, por favor, me ajude, mas ele não sabe falar, ele sofre, né? Então, da próxima vez que alguém encontrar um lobisomem, de repente, às vezes é mais interessante tentar ajudar do que fugir. Não que a gente não vá fugir, né? Pelo sim, pelo não. Você fala assim, eu te ajudo lá, vou fazer uma oração, mas na hora que eu estiver lá na minha casa, eu só vou correr agora. Vou correr aqui, aí lá em casa eu faço uma oraçãozinha pra você. Mas eu vou dar uma fugida agora, porque, né? Pelo sim, pelo não, a gente nunca sabe, né? Vai que não tá querendo ajuda, coisa nenhuma. Mas eu acho muito interessante esse lado aí do lobisomem. Deixem suas opiniões e se tiver uma história parecida, conta pra gente. Vamos pro próximo relato, que é tentativas de comunicação do meu avô falecido. Olá, Ana e Assombrados. Desde muito novinha, já gostava de acompanhar os relatos do canal, mas nunca imaginei que um dia estaria escrevendo sobre algo envolvendo a minha pessoa. Me chamo Fulana, tenho 19 anos e essa história é de mais ou menos um mês atrás. Sempre tive uma paixão pelo terror, pelo sobrenatural, o que me fez criar uma crença fiel em tudo a esse respeito. Meu avô estava na casa dos 70 anos, um senhor muito sadio, muito ativo, e infelizmente ele havia sofrido 2 AVCs no decorrer dos anos, e o segundo foi o ano passado, no mês de setembro. Isso acabou dificultando a comunicação dele e até mesmo sua alfabetização. Enfim. Mas ainda assim, ele se recuperou super bem e morava comigo e com os meus pais em nossa casa, para que não ficasse sozinho. Estava tudo bem, tudo normal, como sempre. Uma semana antes do aniversário do meu pai, o meu avô cismou que precisava ir visitar a família dele, que mora em outro estado. Frequentemente, assim, ele gostava mesmo de visitar a família e resolveu fazer isso logo após ter visitado a todos que queria aqui na nossa cidade. A insistência se fez presente até mesmo no aniversário do meu pai, que graças à data ser no começo do mês, a grana estava curta para fazer alguma coisa, mas ele insistiu que fizessem. E disse à minha mãe que queria que ela fizesse um bolo bem bonito e bem gostoso. Após a festa e algumas semanas depois, ele foi viajar. Acordou cedo, saiu de casa, viajou de ônibus sozinho até a cidade onde se encontra a maioria dos familiares dele, visitou todo mundo que ele queria, as sobrinhas, as irmãs, todo mundo. Comeu tudo o que queria, se divertiu por lá. A volta dele estava prevista para uma quarta-feira. No fim de semana, ele acabou me ligando e infelizmente eu não atendi, pois estava na rua com meu pai passeando com os cachorros a pedido dele. E me arrependo por isso. Eu não consegui falar com ele. Na terça-feira, fui dormir já sabendo que no dia seguinte ele voltaria para casa. Porém, fui acordada pela minha mãe com a notícia de que ele estava no hospital internado. Tinha tido outro AVC. A partir desse momento, as coisas não melhoraram e ele só piorou o estado de saúde, acabando por falecer no sábado da mesma semana. Tivemos que viajar até a cidade onde ele estava, pois tudo aconteceria lá, velório, enterro. Eu não havia conseguido me despedir dele e a última vez que o ouvi e vi foi na manhã que ele saiu para viajar, onde veio até meu quarto, disse que já ia, me beijou e disse que voltaria na quarta. Isso foi algo que me impactou muito, a todos nós, porque tínhamos muito apego a ele, principalmente eu. Meu avô sempre foi muito fissurado em mim, desde pequena. Ele me levava com ele para todos os lugares, fazia tudo o que eu queria e comprava o que eu precisasse, desde muito nova. Para mim, ele era o meu segundo pai e eu senti muito a ausência dele. Na casa da irmã dele tem uma sacada essa que meu avô adorava ficar.
Ele acordava de manhã e ia direto sentar nessa sacada, olhando a vista. Eu havia saído com os meus pais e com os meus tios para ir ao mercado comprar coisas de higiene pessoal, pois íamos dormir lá. Quando voltamos à casa da tia do meu pai, eu saí do carro segurando minha sacola e fui caminhando em direção à casa, quando olhei para a sacada. E eu vi o meu avô lá, em pé, olhando para mim de volta. Olha, eu posso jurar que eu o vi e tenho como justificar. Eu o vi com as suas peças de roupas favoritas. Ele estava de calça jeans, sua blusa vermelha e boné da mesma cor, favoritos. Forcei a vista por achar que, sei lá, estava vendo coisa. Afinal, eu nunca fui uma pessoa sensível para essas coisas e nunca havia visto nada parecido com nenhum parente que tenha perdido, nem mesmo com a minha avó. Mesmo que fosse alguém na sacada que eu pudesse ter confundido, não tinha como. Porque não tinha ninguém na casa com aquelas vestimentas. E a pessoa que estava no lugar que eu vi, depois que ele sumiu, era um tio meu, com um tom de pele completamente diferente, roupas brancas, nada parecidas com vermelho. Amigos meus disseram que isso podia ser a minha mente me pregando uma peça, pois sentia muita falta dele e não me conformava ainda com a perda. Mas eu sabia muito bem o que tinha visto. Ficou ainda mais claro quando a minha mãe me relatou que uma das sobrinhas dele, uma garotinha pequena, ela deve ter uns 6 anos no máximo, sonhou com ele na madrugada anterior ao enterro dele. Ninguém contou a ela que meu avô tinha falecido, justamente por ser um assunto delicado e um assunto delicado de se tratar com uma criança, e ainda mais que era apegada a ele. Ela relatou à mãe dela que sonhou com meu avô, detalhou as vestimentas dele, que eram iguais às que eu vi quando o avistei na sacada. As mesmas roupas, idênticas. Ela disse que no sonho meu avô estava se despedindo dela. Meu primo também o viu. Ele ficou com a minha tia uma semana na casa da irmã do meu avô, antes de retornar para nossa cidade. Em uma dessas noites, a minha tia acordou e viu meu primo sentado na cama com um dos bonés do meu avô, olhando para o lado. Quando questionado, ele disse que meu avô estava lá, sentado com ele. Eu acharia que seria coisa da minha imaginação se apenas eu tivesse visto. Mas além de mim, crianças da família o viram. E ainda mais a garotinha que não tinha conhecimento algum do falecimento dele. E isso me deixou arrepiada. Além de que fiquei semanas após o enterro dele sonhando com ele. Foram os sonhos mais realistas da minha vida. Eu o via como se ele tivesse voltado para casa, como se nada tivesse acontecido. Meu pai também sonhou o mesmo. No sonho ele voltou e o meu pai perguntou o que ele estava fazendo ali. Já tínhamos enterrado ele. E meu avô respondeu que não tinha gostado de ficar lá e voltou para casa. Por semanas eu me senti mal de ficar sozinha na sala, local onde meu avô dormia todos os dias. Eu me sentia desconfortável e com medo, pois sentia que não estava sozinha no ambiente. Eu não conseguia me sentir confortável para deitar no sofá com as luzes apagadas e assistir um filme, por exemplo. Mas esse é o meu relato, Ana. Espero que leia e que goste. Tomei a decisão de enviar isso para parar de achar que estou completamente doida. Um beijo para você, muito obrigada. Não, você não tá doida. Isso acontece e é bem até que comum. É que a gente não compartilha muito essas histórias com as outras pessoas, mas se compartilhasse, você ia começar a ver uma pessoa contando a sua história aqui, a outra ali, a respeito de ver um parente querido, falecido, que ainda tá por lá, tá na casa, tá avisando as pessoas, tá aparecendo em sonho, pra dar um tempo dele, né, também, assim, porque a gente tem acho que o nosso impacto aqui, eles têm o impacto deles lá. É só se imaginar. Fala, vixe, e agora? O negócio mudou. Eu tô de um lado aqui que eu não tô muito acostumado, né? Nada acostumado, na verdade. Então, até se despedir das pessoas queridas, do local onde passou grande parte da vida, todas essas coisas. Então, é compreensível. Você não tá doida, não. Simplesmente viu, sonhou, sentiu, né? Próximo relato. A bruxa. Olá, Ana e assombrados, tudo bem? Tudo jóia?
Eu vim contar um relato que nunca vi sobre algo parecido. Eu acompanho o canal há alguns anos e nunca vi nenhum relato desse tipo. Caso já tenha contado algum parecido com este, eu quero saber qual é o vídeo que tá o relato. Bem, vamos direto ao ponto. Quem me contou essa história foi a minha avó, que já é falecida há alguns anos. Quando eu era criança, minha avó costumava me contar muitas histórias de coisas que ela presenciou ou crenças dos antigos, como ela chamava. Eu tenho outros relatos para trazer aqui em outro momento. No entanto, esse é o que sempre me deixou mais intrigada, até porque minha tia, uma das filhas da minha avó, que é a principal pessoa dessa história, está viva até hoje. Imagino que essa história tenha acontecido em torno dos anos 1970 a 80, pois não tenho certeza de quantos anos a minha tia tinha nessa época. Isso ocorreu em Camboriú, Santa Catarina. Acontece que quando a minha tia era mais nova, ela teve um filho. Ainda quando bebê, ele vivia sempre doente. Ele ficava doente e não se recuperava. Até que então levaram ele a uma benzedeira. Essa benzedeira constatou que ele estava assim, pois havia uma bruxa o sugando. Na verdade, havia uma bruxa sugando o sangue dele todas as noites. Ela também disse que ele não tinha mais como se recuperar e que em 3 dias ele iria vir a óbito. E que no dia do velório, essa bruxa iria aparecer no momento em que ele estivesse sendo velado. Dito e feito, passaram-se 3 dias e o menino faleceu. Iniciou o velório e muitas pessoas vieram. Pessoas conhecidas, porém nada da tal bruxa. No entanto, ao chegar ali no final do velório, quando as pessoas já estavam indo embora, ela apareceu. Essa mulher havia se mudado recentemente para a vizinhança e era muito estranho ela estar ali, pois não era uma pessoa próxima. Então, nesse ponto da história, minha avó me conta que desvendaram, que a desmascararam, acho, né? E a expulsaram em voz alta de lá. Acho que questionando por que ela estava ali, xingaram ela de bruxa, expulsaram ela da casa. A mulher deu no pé e saiu calada do local. E se mudou de casa dias depois. Dizia minha avó que nunca mais viram essa mulher após o ocorrido. Hoje a minha tia tem 71 anos e teve outros filhos no decorrer da vida. Eu questionei recentemente a minha mãe sobre essa história, se ela sabia alguma coisa a respeito, e ela me confirmou que isso realmente aconteceu. Minha tia teve um filho e ele faleceu, e toda essa história da mulher estranha no velório, enfim, tudo aconteceu de fato. Eu não acredito em muitas histórias, mas nessa eu realmente acredito. Espero que tenham gostado do relato. Um beijo pra você, muito obrigada. E a gente tem sim outras histórias aqui no canal sobre bruxas mesmo, que acontece algo bem parecido com isso. E outros que não são bem parecidos, mas envolve uma mulher que meio que joga ali um olho gordo na criança e a criança vem a falecer. Se não me engano, no caso da bruxa lá que aparece no velório, teve o pai até saiu no tapa com a mulher, porque a benzedeira falava assim: essa pessoa vai chegar no velório da criança e vai descobrir o pé dela, vai descobrir o pezinho da criança. E aí chegou uma mulher, não lembro o que, e fez isso. E aí eles ficaram assim, tipo, será? Tipo, era a madrinha da criança, não sei. Aí foram lá e cobriram o pezinho da criança de novo, só pra ter certeza. E a mulher foi lá e descobriu o pé da criança de novo. Aí caíram matando em cima da mulher também. Tem a questão da criança que foi também enfeitiçada por uma bruxa. E aí a mulher, você ia ver uma pena, a benzedeira falou assim: você vai ver uma pena caindo sobre a criança enquanto ela estiver dormindo. Você tem que pegar uma tesoura, não sei que jeito, e cortar essa pena no ar. E isso vai fazer com que a magia, uma olhada, magia, sei lá, seja cortada. Então tem vários relatos assim, sim, relacionados a bruxas ou a mulher, maledites, sei lá.
Mas é incrível esse lance que a pessoa fala da criança que não dá mais pra fazer nada e realmente acontece, sabe? O que mais que ela falou aqui que eu tava lembrando agora pra falar? Agora esqueci. Desse lance das bruxas, das maldições aí pra criança. Enfim, tem sim os relatos no canal. Se eu achar algum, eu deixo aqui nos cards. Se não, é só procurar alguma coisa por bruxa e tal. Ah, uma coisa que eu acho estranho é que falou que essa bruxa estava sugando o bebê, sugando o sangue do bebê todas as noites. Aí eu já acho meio... sugando o sangue do bebê é meio, assim, meio difícil, né? Porque quando a pessoa vai entrar fisicamente, o sangue é algo físico ali. Agora, ela estar sugando energeticamente o bebê toda noite, aí sim. Aí, sei lá, ela pode ter ali o dom de, no astral, chegar lá e sugar a vitalidade dessa criança, né? Ou de longe, talvez, não sei. Alguma magia, algumas coisas daí que vai saber, né? Aí sim, agora o sangue, aí eu já acho que talvez não seja bem isso, né? Talvez a energia, né, da criança. Muito triste isso, credo. Mas já vimos relatos assim, né? Assombrados. Próximo relato: o espírito do meu avô veio assombrar minha avó. Eita! Oi, Ana, já mandei um relato pra você. Esse é mais um recente e delicado que eu preciso descrever. Meu nome é Fulana, mais conhecida neste relato por Fulana. Tenho 22 anos. Sou do Rio de Janeiro e amo o canal desde os primeiros vídeos. Aqueles lá com a vinheta antiga ainda. Bom, Ana, primeiro de tudo, tenho que dizer que eu cresci com os meus avós. Não que os meus pais não tivessem condições ou algo parecido. Eu é quem amava ficar com eles mesmo, principalmente com a minha avó. Meus avós sempre brigaram, desde muito antes de eu nascer. E era muita confusão, Ana. Olha, de porradaria até tentativa de homicídio. Credo. E você gostava de ficar lá? Que jeito? Eu vivi nesse mini inferno até o fim da minha adolescência, quando infelizmente meu avô veio a falecer primeiro. Hoje nenhum dos dois estão vivos. Ai, gente. Meu avô era viciado em álcool e sempre que chegava bêbado, agredia minha avó. Ela nunca foi assim a melhor avó do mundo, Ana. Era ruim também, não gostava da minha mãe, vivia acabando com a minha saúde mental. E você gostava de ficar lá? Não tô entendendo essa história. Fazia diferença entre eu e os meus 2 irmãos, sempre me dando coisas caras e pra eles nada. Enfim. Mas eu sempre perdoei, nunca que isso iria justificar a dor que ela passava na mão do meu avô. Falando nele, Ana, sem o álcool, meu avô era um bom homem. Ele vivia rindo, me agradando, mas com o álcool ele era um monstro. Meu avô teve vários AVCs e um deles lhe deixou de cama, dependendo da minha avó para tudo. Ela maltratava ele. Acho que aí ela falou, agora é minha hora de descontar, não sei. Agora você tá na minha mão, agora você vai ver. Ela maltratava ele, deixava sem comida, não trocava fralda, batia. Várias vezes eu acordava de madrugada com ele chorando de dor por ter caído da cama e ela fingindo que estava dormindo. Ai, Senhor. Olha, era doloroso de ver Ana. Várias vezes eu quis ligar para a polícia. Nessa época eu já tinha maturidade para entender tudo e perceber que ela se vingava por todos os anos de agonia ao lado dele. Exatamente isso. Como se a gente não cortar em algum momento isso, essa dor se prolonga. É uma vingança atrás de outra vingança. Até alguém fala, chega, não vou revidar, segue tua vida, eu vou seguir a minha e vamos parar por aqui. Senão o ciclo de violência não para nunca. Bom, meu avô veio a falecer no hospital, na época da pandemia. O laudo era de insuficiência pulmonar. Em uma noite, depois da semana de luto, eu acordei de madrugada com muita sede e levantei. Normalmente eu vou acendendo todas as luzes da casa até chegar na cozinha, mas nessa noite eu estava cheia de sono
então só acendi a minha luz do quarto mesmo. Atravessei a sala no escuro e estava tudo normal. Meu avô tinha uma poltrona grande, onde ele passava praticamente o dia todo sentado assistindo TV, e ela permanece até hoje comigo, essa poltrona. Ela ficava bem ao lado da entrada para a cozinha, e eu passei por ela sem olhar, porque estava com muito sono. Na volta, com o copo d'água em mãos, eu decidi deixar a luz da cozinha acesa, e ela iluminava um pouco a sala. Ana, eu juro pra você que eu me tremi toda ao passar pela poltrona e ver pelo canto do olho uma sombra enorme sentada ali. Eu passei bem pertinho, Ana. Eu não corri, andei com todo o medo pro quarto, porque na minha cabeça, se eu corresse, aí sim aquilo ia levantar. Mas nada aconteceu. Eu senti que não era pra ter medo, sabe? Mas o desconhecido é sempre muito pavoroso. Então, é claro que eu nem bebi a água. Nem a água eu bebi, né? Saí catando coberta e travesseiro e tratei de me cobrir até o último dedinho. Virei com tudo pro lado da parede e esperei até eu colocar... E esperei até eu pôr na cabeça que aquilo era fruto da minha imaginação. Mas, Ana, enquanto eu prendia a respiração, eu ouvi no corredor o som dos pés do meu avô quando ele era vivo. Se arrastava para andar, sabe? E entrar no quarto por conta da dificuldade que ele tinha. Era muito específico, Ana. Não tinha como ser outra coisa. Ele passou direto pro meu quarto e no fim... Ele passou direto pelo meu quarto e no fim do corredor fica o quarto da minha avó. Ana, eu não me mexi a noite toda, até o sol nascer, e eu ouvi a minha avó acordar. Nesse dia, ela relatou que sentiu muita falta de ar e que tinha um peso por cima do corpo dela. Depois desse dia, ela nunca mais teve paz até a sua morte. Ela ouvia coisas, via coisas, falava sozinha. Era muito bizarro, Ana. Espero que tenha gostado do meu relato. Um beijo para você e para sua família. Um beijo pra você, muito obrigada. É o que eu falei. Mesmo depois de morto, ele, por sua vez, foi se vingar dela também. Foi atormentar. Não é? Olha, até um quebrar o lance, ele não acaba nunca. E aí vão ficar brigando lá de lá e capaz de ter que voltar junto de novo pra aprender alguma coisa e até o negócio, né, ser quebrado, sabe? Mas olha só, que coisa. Ele ficou lá pra atazanar ela. Próximo e último relato de hoje. Deixa eu só ver se tá tudo certo aqui. Tá. Quem bateu na porta? Olá, Ana, Matheus e Assombrados. Hoje, dia 28 de outubro, que na verdade foi, né? Dia 28 de outubro. Ana Paula, você leu um relato meu. Seria um aviso de morte? Entre tantos outros que sua doce voz já contou que enviei e foram lidos. Agradeço muito a atenção comigo e sigo o canal desde o tempo do blog. Muito obrigada, fico feliz. Mas eu vou deixar de enrolar e contar os fatos. Eu sou detalhista para que todos possam entender o que se passou. Muito bem. O relato não contém nomes, tá? Sou uma mulher de 51 anos, solteira, sem filhos, que mora com a mãe, né? Moro com a minha mãe. Nessa casa, só moramos eu e ela. Uma senhora, né? Ela é uma senhora. No dia dos fatos, ela me chamou. Eu estava dormindo e disse: vou ao supermercado e já volto. Nisso me levantei, estava tomando meu café na sala de TV, vendo um vídeo curto. Minha casa tem a garagem na frente e 2 portas para que depois que entra com o carro, poder entrar à residência. Uma é a porta grande de madeira, que quase não usamos, a não ser em ocasiões especiais, como receber uma visita, por exemplo. E a outra porta que dá para a garagem é de frente à mesma, feita de vidro e metal. De frente para a garagem, acho, né? Feita de vidro e metal. Acontece que temos várias cópias de chave. Uma delas abre para sair de casa e às vezes quando estamos lá fora. Às vezes esta chave não abre a porta. Mas na chave do carro tem outra cópia que abre a tal porta.
Nisso, estava terminando de comer, escutando minha mãe, batendo 3 vezes com força na porta da área de serviço, pedindo para entrar. Logo corri para abrir, pensando que ela esqueceu que tinha a chave do carro, né? Que tem uma chave que abre a tal porta. E deve estar tentando entrar com a chave que dá defeito e não abre a porta do lado de fora para dentro. Bom, chegando na garagem, a porta estava aberta e encontrei a minha mãe entrando em casa. Perguntei se foi ela que bateu 3 vezes na porta de vidro. Minha mãe negou. Eu tirei as compras do carro e até agora eu não sei quem foi que bateu 3 vezes naquela porta. Lembrando que tem que estar dentro da garagem para ter acesso à porta da área de serviço. Minha mãe já havia entrado com o carro e fechado o portão. Não tinha mais ninguém na casa. Não havia bichos e eram batidas fortes. Eu sei que o relato não é assustador como os que você conta aí, mas eu fiquei pensando o que foi aquilo. Agradeço se for lido, peço desculpas aos inscritos se ficou longo ou cansativo. Imagina! Mas eu quis explicar direitinho para um melhor entendimento de todos. Encerro este com os meus votos de estima e consideração a todos deste canal maravilhoso. Ana Paula, Matheus e crianças, obrigada. Um beijo para você, eu que agradeço. Além de bater na porta, ela também chamou? É isso ou não? Peraí. Nisso, estava terminando de comer, escutando a minha mãe batendo 3 vezes com força na porta da área de serviço, pedindo para entrar. Então, ela deduziu que as batidas seriam um pedido para entrar na casa, isso, mas não que ela escutou alguém falando, eu quero entrar, abre a porta, alguma coisa assim. Acredito que seja isso. Aí eu também penso na possibilidade de uma outra dimensão, né? Que talvez a mãe, numa outra dimensão, realmente quisesse entrar e bateu na porta. Só que dá aquelas falhinhas de poucos segundos, minutos, né? Que você vai pro lado de lá, o lado de lá vem pra cá. E aí dá essa confusão. Aí se a gente fica pensando que é espírito, mas tá fazendo algo rotineiro ali que uma pessoa de casa faria, né? Pode ser um espírito, pode também, mas eu também penso muito na possibilidade de ser, tipo, a mãe dela, só que numa realidade paralela. Que é nessa outra realidade ela gostaria de entrar e mesmo estava fechada e... Entendeu? O que vocês acham? Deixem as suas opiniões sempre com respeito, por favor. E se tem uma história parecida, manda o seu relato pra gente. Esses foram os relatos de hoje, espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau.